Que maravilha esse começo todo seu, né? Isso é para você não desplugar jamais. Nós vamos continuar batendo o maior bolão, porque em semana de Copa do Mundo, nós não fazemos, ou melhor, não vamos fazer gol contra. E vamos jogar com a nossa arma mais pesada, a inteligência. E eu convidei um artilheiro de primeiríssima linha para trazer a você e a sua família as maiores curiosidades sobre o maior campeonato de futebol desse país, Redondinho. Ele é o autor de 9 volumes da coleção O Guia dos Curiosos. É um dos loucos por futebol da ESPN Brasil e apresenta o Você é Curioso na Rádio Bandeirantes e o É Brasil que não acaba mais na Band News FM. E vai fazer você devorar informação. Estou recebendo esse nosso querido amigo jornalista, escritor, Marcelo Duarte. Meu velho, você está me abandonando faz tempo. É verdade, não é verdade. Tá, Marcelo, tá bom, querido? Fazendo livro novo. É, ótimo. Tem menos tempo. Vamos falar dele, vamos falar dele. Você escreve direto o Guia dos Curiosos. Esse é seu. Obrigado, porque sabe que eu tenho todos, né? Então agora esse saiu há 15 dias. Esse Aqui, novinho, aqui. Esse é o novo. Não está frisado não, né, criança? Aqui, ó. Está frisado já? Então vamos mostrar ele no ar. Esse aqui saiu há quanto tempo? 15 dias. 15 dias, ó. Ai. Quase não sai para a Copa, né? Parece os estádios aqui do Brasil. Ai, Vai Marcelo. ser a maior vergonha sair Arena Corinthians e não sair o livro, né? Meu Deus. Ah. Ainda bem que O livro saiu antes. O livro saiu. O livro saiu. Mas, bom. Marcelo, a gente está há 3 dias, né, do início da 20ª Copa do Mundo. Por que a Copa do Mundo tem esse nome, World Cup? Começa com uma tradição inglesa, né? Os ingleses fizeram a primeira competição de países do mundo. Então, eram os 4 países do Reino Unido, né? Que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. Fizeram um campeonato, o primeiro campeonato de seleções que chamavam The Cup, que é justamente pelo formato da taça. Da né? taça, tá. E quando a FIFA começa a planejar uma competição, ela queria que essa competição fosse mundial e nos moldes daquele campeonato de seleções. Então batiza de World Cup, né? Que a gente chama aí da Taça do Mundo. Olha, eu era moleque de tudo, pequenininho eu era. E eu me lembro da tristeza dos meus pais chegando em casa na Copa de 50, na final, lá do Maracanã. Uma coisa dura, mas tipo lágrima, minha mãe chorando, uma coisa pesada. As pessoas iam ao campo de futebol na época de terno e gravata, era um esporte elegante e tudo. E nesse final, eu me lembro que meu pai não foi de gravata, como minha mãe não foi de tailleur. Era uma coisa já certa a festa, e de repente... O Brasil, muita gente pensa que aquele era a final da competição. Na verdade, era um quadrangular final. E o Brasil chegou nesse quadrangular final com a chance de, com um empate, conquistar o título. E começa com 1-0. Começa com 1-0. E perde de 2-1. Pensando no empate, inclusive, Jules Rimet, o presidente da FIFA, ele resolve descer da tribuna antes, né? Ele pensando assim, bom, vai estar tanta confusão com o título do Brasil, que é melhor eu já descer para o campo antes. Então, ele desce da tribuna com o Brasil campeão. E quando ele chega no campo, ele fala, mas cadê aquela barulheira que estava até agora, né? É aquele silêncio de enterro, né? E aí, ao chegar no campo, e ele escreveu isso na biografia dele, ele percebe que ele não ia entregar mais a taça para o capitão do Brasil, que ela mudou de mãos, que era uma coisa inacreditável. Na verdade, você acredita que a infraestrutura daquela época, a situação de infraestrutura, era melhor, pior ou igual à de agora? Bom, na verdade, a Copa do Mundo ela tinha outro peso do que tem agora, mas tem muita coisa parecida, né, Rony? A gente teve em São Paulo, por exemplo, essa disputa, né, se ia fazer o estádio Morumbi ia ser reformado, ou se íamos construir um estádio novo. Para a Copa de 50, houve uma grande briga política no Rio de Janeiro para a construção do Maracanã. Verdade. O prefeito, o Ângelo Mendes, ele queria que fosse onde o estádio né? Naquela região do Maracanã, no bairro do Maracanã. Já o Carlos Lacerda defendia que o estádio fosse a 30 quilômetros do centro, numa região totalmente desabitada, que era o Jacarepaguá. Isso. Então, houve uma briga política, já começou com uma briga política ali.
o vereador Ari Barroso, compositor também, defendendo que fosse no Maracanã, o jornalista Mário Filho, que depois batizou o estádio em 66, que fosse no Maracanã. Então teve uma rivalidade bastante grande. Nós temos um vídeo da década de 50. Roda, criançada. Olha que bacana lá. Ó. Eu não sei se... Ó, se você quiser, pode falar, pode... então, tem muita coisa por exemplo, a gente já viu aí Maracanã, Pacaembu, o estádio Dorival de Brito em Curitiba. Foram 7 sedes naquela ocasião e tem muita curiosidade, né? O Maracanã, por exemplo, ele não ficou totalmente pronto para a estreia do Brasil. Não ficou. Você tem muitas fotos com os andaimes segurando ainda a parte de cima do estádio. Tem fotos de torcedores que empilharam tijolos para conseguir enxergar em cima do ombro do amigo. Então, era o estádio em construção de verdade. 2 estádios, por exemplo, o estádio dos Eucaliptos em Porto Alegre e o Ilha de Retiro em Recife, eles só ficaram sabendo que eles seriam sede 2 meses antes da Copa. Barbaridade. Né? E aí o que eles fizeram, né? Os torcedores do Sport Recife fizeram uma vaquinha para dar uma arrumadinha no estádio, dar uma pintada, né? Seria uma reforma. Né? Para a gente ver que eram outros tempos do futebol. E eram tão outros tempos, Rony, que algumas seleções desistiram de disputar a Copa. E nós tivemos aí o grupo do Brasil, na primeira fase, com 4 times. E o do Uruguai com 2. Qual seria a lógica? Né? Dividir 3 e 3. Claro. Mas o Brasil achou que era melhor manter o grupo maior para dar mais renda. O Brasil queria jogar mais para ter mais renda. Então, o Uruguai fica na primeira fase sem um único adversário, passa fácil, e o Brasil teve que enfrentar 3. Então, era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Né? Imagina, essa história do Maracanã eu me lembro bem, Marcelo, porque meu pai, ele tinha comprado 4... cadeiras cativas, negócio de cadeira cativa, me lembro. Ele estava com medo que não ficasse pronto, ficou. Ele pôde assistir essa história. Que sorte. Pois é. Pode ser sorte, pode ser azar, porque o cara, nossa. Tem uma lenda que diz que a Copa do Mundo de 58 nunca aconteceu. Não, na verdade, isso é uma história de um maluco. Em 2002, um diretor de cinema, ele resolveu fazer um documentário para provar que a Copa de 58 foi uma obra da CIA e que mexeu com o delírio coletivo das pessoas, né? E aí, é uma grande brincadeira, era um mini documentário de 28 minutos, em que ele estava querendo mostrar que os jogadores não estavam ali, porque pela luz do sol a sombra não podia ser daquele jeito. Imagina. Coisa de maluco. Mas aconteceu sim, o Brasil Dá uma olhada, ganhou, tá aí, nós temos aí, olha aqui, ó. Aí. Conhece esse moço? Aí. Pelé. Até aí, hoje o mais jovem jogador ele tinha 17 aí, né? a fazer gol em Copa do Mundo. Ele tinha 17 anos. O mais jovem a fazer gol. E o Brasil até hoje, também o único país sul-americano a vencer na Europa. E o europeu nunca venceu na América, né? Tá. Ai, é nossa. Com brasileiro. E tem muitas histórias engraçadas aí, né? A mais conhecida é que o Garrincha comprou um rádio e até outro dia eu achei que isso era uma piada. E eu perguntei para o Pepe, que estava lá. Falei, Pepe, é verdade aquela história do rádio do Garrincha? Ele confirma que o Garrincha comprou um rádio e ficava na concentração, um rádio enorme, né? Ficava na concentração ouvindo aquelas músicas suecas. E no último dia para embarcar, o Mário Américo, massagista, malandrão, famoso Mário Américo, falou, Garrincha, o que você vai fazer com esse rádio? Falei, vou levar para casa. Falei, mas para quê? Vai chegar lá, só vai tocar essas músicas em sueco? Ele falou, é mesmo? Falei, Falei, o que eu faço? Eu falei, olha, quanto você pagou? Ele falou, 40 coroas. Olha, eu te dou 10 e eu me livro dele para você. E o Garrincha aceitou e o Mário trouxe o rádio bonitão, história confirmada pelo Pepe como verdadeira. Eu estava ouvindo ali, né? A taça do mundo é nossa, com o brasileiro sempre
nos campeonatos, tem uma música que é, na verdade, tema. Como é que começou isso? Bom, o Brasil começou com essa história de música com Copa do Mundo. Em 1938, a Carmen Miranda grava a música Paris, aquela Paris, Paris, je t'aime, mas eu gosto muito mais do... Eu prefiro você cantando do que eu, tá? E eu também fiquei com essa dúvida, né? Porque os pesquisadores dizem que era uma música feita para a Copa de 1938. E como não faz nenhuma citação a futebol, eu estou em cartaz com uma exposição no Sesc Pompeia, em São Paulo, chamada Música de Chuteiras. Então eu pesquisei muito músicas de Copa do Mundo e perguntei para o Rui Castro, biógrafo da Carmen Miranda, falei, Rui, mas essa música foi feita mesmo para a Copa de 1938? Ele falou sim, porque pela primeira vez os brasileiros começaram a se interessar por Copa do Mundo e sonhavam em ir para Paris assistir a Copa. Então foi uma música feita para o torcedor brasileiro. E a partir daí, né, aí fizeram uma música para Leônidas, que foi acusado de pipoqueiro na Copa de 1938, fizeram uma música para ele. Aí em 1950, Lamartine Babo faz a música também. Só que o público canta Touradas de Madrid. Não sei se você conhece essa história. Imagina. Que o Brasil estava goleando a Espanha e a torcida lembra da marchinha que o Braguinha fez 12 anos antes e começa a cantar Touradas de Madrid para zoar com a seleção da Espanha. Eu fui uma tourada em Madrid. Agora sim, agora melhorou. E o Braguinha tá lá no Maracanã e começa a chorar de emoção. E um torcedor cutuca ele e falou, que é isso, espanhol? Veio aqui torcer contra? E ele era emocionado da música dele. Claro. E de lá para cá, todas as Copas têm alguma música para exaltar a seleção, para criticar a seleção. E depois a própria Copa do Mundo começa a fazer isso também com músicas oficiais, músicas de exaltação. E essa história com Simonal, com Wilson Simonal na década de 70? Essa história é maravilhosa. Conta. Essa história também está ligada à música e futebol. O Chico Anísio contou no documentário que foi feito, Ninguém Sabe o Duro Que Dei. E o Chico Anísio é que conta essa história. Que o Simonal gostava muito de futebol e se achava um excelente jogador. Ele jogava bem. O Simoninha disse que não é bem assim. Não, jogava bem. E ele era muito chegado, muito amigo do Pelé. E falou, olha, eu vou com vocês para o México. E ele, então, marcou uma turnê de 45 dias para o México para ficar junto com a seleção. Então, nos dias que não tinha show, ele ia para a concentração, tocava música, divertia, virou amigo de todo mundo. E um jogador foi cortado da seleção e o Zagallo estava ali para decidir quem ia substituí-lo. E aí os jogadores falaram assim, Wilson, você já está aqui, né? Vamos fazer um teste com você, de repente o Zagallo te convoca. E o que era uma brincadeira, o Simonal levou muito a sério. Tá brincando? Levou a sério, então se vestiu tal, e foi para o treino. E os jogadores combinaram com o Zagallo da brincadeira. Altitude do México, uma pessoa que não está preparada. Primeira corrida desmaiou. Desmaiou e todo mundo ali esperando ele voltar e riram até não poder mais de toda essa brincadeira. Marcelo, eu estou muito contente com a sua presença. Obrigado pelo livro, Guia dos Curiosos. Esse vai para... Você tem uma prateleira na minha casa. Opa, que bom. Então vou continuar ali fornecendo livros para você. O Guia dos Curiosos, esse é o mais recente. Esse é o número 9. É o número 9. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Você quer deixar algum recado? Bom, eu vou convidar você que gosta de música e toda a sua plateia aqui para conferir. Eu fiz uma exposição que é o Música de Chuteiros, que eu falei, no Sesc Pompeia, na Rua Clélia, aqui em São Paulo. Sim. Que fica de terça a domingo até o dia 13 de julho, né, que é o dia do Hexa. Né? Então a comemoração será lá. Vai ser no Sesc. Marcelo Duarte, obrigado, meu irmão. Obrigado de novo pelo convite. Não abandona a gente tanto tempo não, hein? Olha, e com o Billy Paul aqui, que show, hein? Show, não podia ter vindo num dia melhor. Obrigado, querido. Um intervalinho sem zap, apenas 2 minutinhos para você recuperar o fôlego. Eu vou e volto com bonitinhas que vão arrasar no Espaço Gourmet. E você, nada de me dar cartão vermelho, hein? Eu vou driblando e volto já. Espera.